Meus amigos, minhas amigas, nesta oportunidade eu quero cumprimentar você com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as bênçãos do Altíssimo sejam derramadas na tua vida e na vida de toda a tua família. Vamos meditar alguns versículos da palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus que nos transmite vida, que nos transmite firmeza, segurança, saúde espiritual. É a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 28 ao 32. Vamos fazer uma leitura e você pode até acompanhar pela sua Bíblia. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Versículo 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Nós lemos alguns versículos que nós encontramos no capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos romanos. Nós vemos o versículo 28 até o versículo 32. 5 versículos para a nossa meditação. Você pode esmiuçar com mais clareza, com mais tempo aí, com a sua Bíblia aí na sua casa. Mas vamos meditar um pouco dentro daquilo que Deus tem nos concedido neste momento para nós falarmos a palavra do Senhor. A partir do versículo 28 nós vamos entender que Deus se revelando à humanidade, nós vemos no capítulo 1, os gentios, os incrédulos, as pessoas que não fizeram caso da palavra de Deus, que não quiseram receber a mensagem do Evangelho. Nós vemos aqui no versículo 28, Paulo falando que essas pessoas não se importaram de ter conhecimento de Deus, embora o Senhor Deus tenha se revelado de várias maneiras a essas pessoas. Ao que aconteceu? Por eles não se importarem de conhecer a Deus, de ter um relacionamento com Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. É o que nós vemos na vida de uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem entendimento da palavra, que não vive a palavra de Deus. Deus revelou a sua palavra, mas os homens incrédulos rejeitaram. E é o que nós observamos nos dias de hoje, muitas pessoas, homens e mulheres, que têm rejeitado a palavra de Deus e têm mergulhado numa vida de trevas, numa vida de angústia, que vai finalizar no inferno, no lago de fogo. Mas a palavra de Deus é clara. Deus tem se revelado e muitos têm dado lugar e têm aceitado a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, têm recebido o Evangelho no coração e têm obedecido ao Evangelho. Mas os incrédulos rejeitam a palavra. E por não valorizar a palavra de Deus, o texto é claro, Deus os entregou a um sentimento perverso
Ou seja, a sua própria natureza caída toma de conta deste homem, desta mulher, levando ele a uma depravação total. Mas não é isso que Deus quer para o homem. Não é isso que Deus deseja para o homem. Deus quer ter intimidade, comunhão com o ser que Ele criou com tanto amor. Mas para isso, eu, você, cada um de nós, temos que aceitar a vontade do Senhor. Aí nos versículos 29 até o versículo 31, nós vemos várias características, qualidades dessas pessoas ruins, nocivas, pessoas que não fizeram caso da palavra de Deus. Aí nós vemos estão cheios de toda iniquidade, de todo pecado. Aí nós vemos uma lista grande, falando de prostituição, de malícia, de avareza, de maldade, cheio de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade. São pessoas completamente longe de Deus e bem próximo da destruição, do prejuízo espiritual. Então nós vimos aqui, por exemplo, aborrecedores de Deus. Nós encontramos aqui no versículo 30. Aí você pode encontrar na sua Bíblia. São pessoas tão ruins que odeiam ao próprio Deus. Já pensou? Deus que nos criara com tanto amor, que nos tem sustentado, tem providenciado a bênção, o alimento, a paz, a alegria, a salvação da nossa alma. Mas tem pessoas que odeiam a Deus. É como Paulo deixou escrito aqui pelo Espírito Santo. São aborrecedores de Deus. O que nós encontramos mais? Inventores de males. No mesmo versículo 30 a gente encontra esta característica ruim, nociva, maligna. Pessoas que são inventores de males. Ou seja, são pessoas que em vez de usar sua inteligência para o bem, usa para o mal. Isso existe nos dias de hoje. Pessoas que têm deixado de procurar fazer o bem e têm feito o mal. E têm usado a sua inteligência para destruir, para denegrir a imagem do seu próximo. O que nós encontramos mais? Irreconciliáveis. Está aqui no versículo 31. Não tem a capacidade para se reconciliar com Deus. Já pensou? A pessoa tem uma característica dessa. Ser irreconciliável. Ser incapaz. Não ser capaz de ter uma comunhão com Deus, uma reconciliação com Deus, uma aproximação com Deus. E a gente observa muitas pessoas com essa característica nos dias de hoje. Por isso, meu amigo, é momento de nós pensarmos, analisarmos, olharmos para dentro de nós, pensarmos na nossa vida, se realmente o que nós estamos fazendo, falando, nosso comportamento, a nossa maneira de viver, está agradando a Deus, está de acordo com a vontade de Deus. E jamais com essas características que a gente observa aqui. Desobediência ao pai, à mãe. Muita gente vê nos dias de hoje pessoas que não têm mais amor pelo seu pai e pela sua mãe, que desrespeitam, desonram seu pai e sua mãe. São necios, infiéis nos contratos, sem misericórdia. Aí no versículo 32, há uma explicação notável. Paulo ele diz assim que a perdição do ser humano está tanto em praticar o mal, essas qualidades aqui, como em apoiar o pecado. Às vezes tem pessoas que não estão praticando aquela maldade, aquele erro, mas muitas às vezes está apoiando, está consentindo no erro do outro,
está acomodado com o erro do outro. Por isso, meu amigo, os dias estão se findando. A volta de Cristo vai acontecer. Temos certeza disso, biblicamente falando e pelo testemunho do Espírito Santo. Tanto as Escrituras falam bem alto, como o Espírito Santo fala aos nossos corações. E nós temos que estar preparados para o arrebatamento. E você? Vai ficar de fora do céu de glória, que custou um preço tão alto para Deus, para o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, morrendo naquela cruz, derramando o seu sangue para nos trazer a salvação. Medite, meu amigo, medite na palavra. Rejeite o mundo de perdição e abrace o Evangelho. Os dias são difíceis, são trabalhosos e nós precisamos tomar a decisão pela palavra. Mas muito não tem se importado com as coisas de Deus. E Deus entregou um sentimento perverso. Tenha cuidado, meu amigo. Tenha cuidado. Nós não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã. Temos que estar preparados para termos um encontro com Deus. A Bíblia é bem clara. Te prepara, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Te prepara, meu amigo. Um dia você vai estar perante o Senhor para a prestação de conta. E aceite o advogado que Deus providenciou, o seu Filho amado, para que você tenha ele diante do Pai para te defender. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.